Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e eu espero que você goste dos vídeos e não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu venho aqui toda terça e sexta contar casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. O caso de hoje é de Phoebe Handsjuk. Era uma linda moça de 24 anos, na época dos fatos, em 2010, filha de Leonid Handsjuk, um psiquiatra, e de Janette Handsjuk. Ela tinha 2 irmãos mais novos, Tom e Nicola. Phoebe nasceu em Melbourne, na Austrália. Ela gostava de artes, era uma pintora muito boa, gostava de desenhar, ela amava kickboxing e conseguiu ser faixa preta em 2 anos, sendo bastante ativa, muito atlética, jogava basquete na escola. Ela gostava de fazer acrobacias perigosas, gostava de escalar locais altos. Ela tinha muitos amigos. Portanto, uma briga desenvolveu-se na casa dela e ela acabou indo viver com outras 5 meninas em outro local. Mas com o passar do tempo, ela voltou a ter um relacionamento normal com os pais. Aquele período de rebeldia dela tinha passado. Ela começou a ter algumas alterações de humor óbvias. E seu pai, sendo psiquiatra, a encaminhou para um colega dele algumas vezes e ela foi vê-lo e foi prescrito algumas medicações para ela. Ela sempre estava namorando pessoas muito mais velhas do que ela. Nada contra isso, apenas uma observação. Em meados de 2009, claramente ela começou a ter problemas. Ela bebia demais e tinha seus demônios e lutava contra eles. A avó dela era sua confidente, elas tinham um relacionamento estreito. Qualquer problema que ela tivesse, bastava telefonar e desabafava com a avó. Ela namorou um professor dela de 30 anos de idade. E a família aprovou o relacionamento. Namoraram por 3 anos e depois não deu mais certo. Phoebe conheceu Anthony Hampel, 40 anos na época dos fatos. Seu apelido é Ann. Ele era bonito, rico, charmoso, dono de seu próprio negócio. Ele tinha uma empresa de sucesso que fazia eventos ao vivo. Os clientes dele eram clientes famosos como a L'Oréal, Walt Disney, Michael Jackson, Nicole Kidman, Prince, Bill Clinton, Paris Hilton e por aí vai. A Phoebe estava trabalhando em um salão de cabeleireiro muito caro, aonde as celebridades vão. E o Ant era cliente deste salão. Vamos voltar aqui. Quem é o Ant? Ant é filho do professor George Hampel, um juiz aposentado da Suprema Corte. Sua mãe também é uma juíza. Eles namoraram por 6 meses e aí decidiram morar juntos. Ele morava em um apartamento luxuoso, onde somente milionários moravam em Melbourne. O prédio tem uma academia, 24 horas de câmeras ligadas, um restaurante italiano, num local muito bonito. Eles costumavam festejar com estrelas de cinemas, passeios em iates. O Ant conseguiu um emprego para Phoebe em uma agência de publicidade que pertencia a um dos amigos dele. Ele achou que não pegava bem ela ser secretária, já que ele era um homem de grandes posses. No novo local, a Phoebe trabalhava lá apenas 3 dias por semana, o que lhe dava o dinheiro suficiente para pagar o aluguel para o Ant. Sim, eles moravam juntos, mas o Ant cobrava aluguel dela. Ela, com o passar do tempo, afastou-se dos amigos, parou até de vê-los, cortou o cabelo, tinha um estilo agora elegante, bem diferente do que ela tinha antes, agora vivendo com o Ant. A avó da Phoebe disse que estava visitando a neta e percebeu que tinha uma taça em cima do balcão da cozinha. E a Phoebe estava conversando com a avó. A Phoebe interrompeu o que estava conversando e foi colocar a taça dentro da máquina de lavar. E ela disse para a avó que a casa tinha que estar sempre impecável, do jeito que o Ant queria. Senão ele ficava muito bravo. Até uma taça fora de lugar o deixava bravo. A avó notou que, apesar daquele local ser a nova casa da neta, ela não parecia totalmente à vontade por lá. E nesse tempo ela já estava morando há quase 2 anos com o Ant. O relacionamento da Phoebe e do Anthony era muito difícil. Eles se separaram e voltaram a ficar juntos 4 vezes nas 6 semanas antes do fatídico dia de 2 de dezembro de 2010. Mas vamos conhecer um pouco aqui como que era a vida desse casal. Parecia que a Phoebe estava tentando fugir deste relacionamento. Ela não estava totalmente feliz. Ela tinha sentimentos muito fortes por ele, mas ao mesmo tempo ela reconheceu que o relacionamento não estava indo a lugar nenhum. O Ant parecia ser bem controlador e a Phoebe é uma moça de espírito livre, vivia muito sem normas, regras. A Phoebe disse várias vezes que ela tinha um plano a longo prazo de mudar-se para a Índia e fazer um trabalho voluntário por lá.
Uma das brigas, o casal discutiu e a Phoebe foi para a casa da tia por uns dias, mas acabou voltando para casa. Na noite de 25 de novembro, a Phoebe e o Andy foram jantar e ele a convenceu a voltar a morar com ele. A Phoebe tinha crises por causa que bebia demais e ela chegou até a ligar para a psicóloga, a doutora Joanna Jung, para ver se elas poderiam encontrar-se naquele dia, porque aparentemente a Phoebe estava sentindo que ela precisava de ajuda. A Phoebe naquele dia viu a psicóloga e a doutora Joanna disse que ela estava com o seu relacionamento um tanto conturbado. Disse que a Phoebe, naquela data que ela foi lá, ela acreditava que podia ser que a Phoebe tinha a intenção de tirar a própria vida. Ela não achou necessário encaminhá-la para nenhum local, era apenas uma possibilidade, mas ela não achou que era uma coisa iminente. Os dias se passaram, tudo ficou bem. A Phoebe encontrou-se com um amigo dela, Benjamin Silver, dias antes dela perder a vida. Ele disse que a Phoebe estava calma, lúcida, confiante, enquanto ela falava sobre ir para a Índia como voluntária. Ela falou sobre todos esses planos que ela tinha para o futuro dela. A Phoebe também disse para este amigo que a vida dela com o Ant a fez separar-se da realidade que ela era acostumada. E ela estava vivendo num mundo que não era dela. Ela não parecia feliz. Em 2 de dezembro de 2010, às 11h47 da manhã, houve um sinal de alarme no prédio e foi evacuado do prédio. As câmeras mostram que ela desceu com o cachorro dela e depois ela retornou ao apartamento e depois nas outras 6 horas seguintes ninguém ouviu mais a respeito da Phoebe. Naquele dia, o Andy foi trabalhar às 9 da manhã. Ele disse que quando ele saiu, a Phoebe estava dormindo pacificamente. E ele voltou ao apartamento à tarde para ter certeza que estava tudo bem. Isso era por volta do meio-dia. Ele disse que ela estava dormindo e afirmou também para a polícia que ele viu que a Phoebe tinha tomado alguns remédios dele, não em quantidade excessiva, apenas um, para dormir. Que não era bem verdade, pois a chave do apartamento tem um registro. Cada vez que uma pessoa entra e sai do elevador, há o registro, e não há registro dele ter voltado para casa ao meio-dia, como ele falou. Ele retornou ao apartamento apenas às 6 horas da tarde. O que ele estava tentando encobrir? Naquele mesmo dia, 2 de dezembro, às 7 horas da noite, uma funcionária do prédio foi no andar térreo, onde fica o lixo. Ela tentou abrir a porta, mas algo estava barrando a entrada. Ela conseguiu abrir a porta dando um empurrão forte, e eis que ela deparou-se com uma cena horrível. Ela viu o corpo de uma jovem de cabelos escuros, deitada imóvel de costas. Ela viu que entre o lixo espalhado pelo chão havia também sangue. A maioria dos prédios tem uma compactadora de lixo, aonde você abre no andar do prédio onde você mora e joga o lixo por uma portinha. Esse lixo basicamente é triturado e cai lá no andar de baixo, já dentro de um container bem grandão. Segundo a polícia, a Phoebe entrou na compactadora de lixo do andar dela e caiu 12 andares e foi encontrada no térreo, sem vida. Nem os paramédicos, nem a polícia checaram os sinais vitais para saber se havia algum sinal de vida. Muito estranho. Naquele mesmo dia, a polícia não sabia o que tinha acontecido com ela, mas o namorado já tinha colocado em todas as redes sociais que ela tirou a própria vida. Como ele chegou a essa teoria? A polícia nem tinha chegado a teoria nenhuma. Ela tinha escoriações na testa, acima da orelha esquerda, na parte frontal do pescoço, haviam hematomas, escoriações lineares em seu peito, escoriações e hematomas no seu estômago, braços, pernas, e o pé estava virtualmente amputado. Pois ao descer pelo compressor, uma lâmina afiada supostamente teria causado este ferimento no pé dela. Esta lâmina tem dentro do compactor para cortar grandes pedaços de lixo. Agora uma coisa estranha. O alisador de cabelo, a chapinha da Phoebe, estava no chão do banheiro, na tomada. Presume-se que ela iria usar. Vidros quebrados na cozinha, taças. O Andy disse à polícia que acreditava que ela estava bebendo alguma coisa. E também encontrou o computador aberto com o e-mail da Phoebe. E ele viu algumas manchas de sangue na mesa do computador, no mouse do computador. Manchas de sangue na sala do lixo do andar térreo revelaram que a Phoebe sobreviveu à queda. E estava, pelo menos por algum período, ainda viva, pois ela conseguiu sair dentro da lixeira, do container grandão,
arrastou-se pelo chão até que ela caiu. Quando a Phoebe foi descoberta, seu jeans estava posicionado logo abaixo dos joelhos. Uma das medicações encontradas no corpo dela era apenas um remedinho para dormir. Essa medicação altera o balanço da pessoa um pouco, quando a pessoa fica meio sonolenta, que ela tinha bebido muito, estava bem alto o índice no corpo dela. Então é difícil acreditar que ela, praticamente impossibilitada, conseguiu entrar na compactadora de lixo. Olhem o tamanho disso, cabe um saco de lixo e mais nada. Ficou provado que ela rastejou dentro do local onde ela caiu. Ela estava tentando encontrar uma saída, porque havia sangue por todo lado. Segundo a autópsia, ela faleceu pela perda de sangue, porque o pé tinha sido amputado na queda. Ela teria levado de 5 a 10 minutos para perder a vida. Agora, o que me chama a atenção, não tinha impressão digital de absolutamente ninguém na compactadora. Imagina ela tentando entrar naquele local, ela teria tocado dezenas de vezes com a mão aquele local, o que me leva a crer que alguém limpou tão bem, mas tão bem para ocultar a impressão digital, que apagou tudo, até a própria impressão digital dela. Uma parte triste de tudo isso é que ela sobreviveu à queda dos 12 andares. Imagina o desespero dela lá quando se deu conta. O avô da Phoebe é um investigador da polícia aposentado, trabalhou quase 40 anos e ele não acreditava que ela tinha tirado a vida dela. Então ele resolveu fazer sua própria investigação. Levou até o prédio algumas amigas da Phoebe, que tinham o mesmo peso e a mesma altura, e o investigador do caso também foi junto. E aí elas fizeram várias tentativas tentando entrar na compactadora. Conseguiram entrar, mas com muita dificuldade. Aí eles fizeram um outro teste, como se ela tivesse desacordada e alguém estivesse carregando-a nos braços e a jogasse lá. E aí sim mostrou que era muito mais fácil do corpo dela ter sido colocado na posição na compactadora para deslizar até lá embaixo, que é o que a família dela acredita que aconteceu. Ela estava praticamente impossibilitada de entrar naquele local, porque ela não conseguia manter o balanço do corpo com tudo que foi encontrado no organismo dela. Para entrar na compactadora de lixo, é preciso um grau grande de determinação. E uma vez lá, é incrivelmente difícil para manobrar o corpo e deslizar naquele pequeno espaço. A família da jovem, levou o caso à justiça em 2013. Eles acreditavam, que alguém tirou a vida da Phoebe. Após 2 semanas ouvindo todas as testemunhas, foi dado que a causa foi acidente. Antes, ela tinha tirado a vida, segundo ele. A família ficou indignada porque o apartamento dela tinha presença de sangue no computador, taça quebrada. Isso não seria um indício que alguma coisa aconteceu dentro do apartamento? A polícia fez uma investigação super mal feita. Eles não coletaram as imagens das câmeras do prédio e nem mesmo coletaram telefones e computadores naquele dia, no apartamento doente. Eles não entrevistaram as pessoas do prédio para saber se alguém entrou naquele local para colocar o lixo entre 12:00 e 6 da tarde. A polícia disse, a teoria é que ela foi jogar o lixo fora porque deveria ter uma taça quebrada. E devido tudo que tinha no organismo dela, ela tinha as habilidades de tomar qualquer decisão, também devido a um estado de sonambulismo, ou pelo menos muita confusão, e isso acarretou o acidente. A família da Phoebe e as demais pessoas que a conhecem afirmam que não foi acidental e nem que ela tirou a própria vida. O ente disse que ela tomou esse remédio para dormir. É muito raro acreditar que alguém tomou um remédio para dormir à tarde. Ele disse que foi no apartamento dela 12:00 e ela estava dormindo. Estranho, ela teria tomado esse comprimido assim para cochilar pleno 12:00? Bom, o registro de telefone dela mostrou que ela recebeu um telefonema do Ant e durou 13 segundos. Ele disse que eles não conversaram. Há algo suspeito aqui. Em 19 de outubro de 2010, um formulário chamado Aplicação para Liberação do Corpo foi baixado no computador do Anthony. Em outubro, gente. Ela perdeu a vida em dezembro. Como isso é possível? Ela veio perder a vida 7 semanas depois? Os investigadores disseram que o computador estava com a data errada.
E deveria ser 7 de dezembro e não 19 de outubro. Assim, do além. Não há explicação como chegaram a esta conclusão, porque eu li o processo inteiro. Não tem nada lá dizendo como é que eles chegaram a essa conclusão. Claramente, ali dá pra ver que ele baixou isso, ele tentou fazer o download desse formulário. A Natália disse que foi no apartamento doente naquela noite e ela viu 2 outros copos que estavam na sala e tinha um líquido dentro. A Phoebe tinha quebrado um copo, então tinham 2 outros copos. Então no total eram 3 copos. Não há sentido algum na alegação de que ela estava sozinha no apartamento. Se ela estivesse sozinha, por que teriam no total 3 copos com alguma coisa dentro? Um quebrou, mas ficaram 2. Ela estaria bebendo 3 copos ao mesmo tempo? Se é que foi ela que foi jogar o lixo naquela compactadora, ela tinha todo o interesse de retornar para o apartamento, porque, como eu falei, ela tinha deixado a chapinha dela ligada. A teoria doente é que ela foi jogar o lixo e lá ela resolveu tirar a própria vida. Outra coisa estranha, os óculos de sol dela estavam assim na cabeça dela. Que se ela saiu do apartamento para ir jogar isso, é no mesmo andar, né? Então ela está ainda dentro, não tem sol. Para que ela sairia de óculos? E outra coisa, gente, se ela realmente quisesse fazer isso, tirar a vida, era muito fácil. Ela morava no 12º andar, teria se jogado de lá e acabou. A Phoebe costumava escrever tudo em seus diários. Portanto, o ente, quando entregou as coisas dela para a família, faltava o diário dela, que a Phoebe sempre carregava com ela. E ela escreveria sobre aquele dia. Aí no final, depois de muita insistência lá, ele entregou para ela a carteira sem os cartões de crédito e também deu o laptop dela e o diário. No período de sexta-feira, que é 26 de novembro de 2010, a quarta-feira, 1º de dezembro de 2010, a Phoebe conversou com a família e amigos, nesse inteirinho, sobre viajar para Índia. Me dá a entender que ela estava com planos para deixá-lo. O ente prestou depoimento na noite de quarta-feira. Ele disse que mostrou a Phoebe 2 passagens aéreas para ela, porque eles iriam a Paris, e ela ficou muito feliz. A Phoebe tinha feito planos para encontrar uma amiga, Sarah Bruce, em 2 de dezembro, e ela planejava jantar com o pai dela à noite, ou seja, uma pessoa que estava fazendo planos. Teria mudado de ideia dos planos para cometer tal ato. A Phoebe não se sentia segura na casa dela, mas ela não soube dizer se ela não se sentia segura pelas coisas que vinham acontecendo na vida dela, os demônios que ela lutava, ou era alguma coisa entre ela e o Ant. Dia 1º de abril, a Phoebe mandou mensagens coletivas para várias pessoas da família dizendo assim: olá família, estou na cama, prestes a dormir e quando acordar vou me transformar no ser humano mais incrível que você já viu. Irei para o hospital. É mais seguro lá e eu vi que o especial dessa noite é sopa de tomate, delicioso, nutritivo. Eu amo muito vocês, mas não o suficiente para enviar um texto individual para cada um. Desculpe por isso, mas é hora de dormir. Eu devo seguir meu caminho. Alegremente, alegremente, alegremente. Ela estava brincando, estava de bom humor, não parecia nada alguém com pensamentos terríveis. Em 3 de dezembro de 2010, seria a festa de aniversário de 18 anos do irmão dela, que foi tão planejada por ela, o Nikolai, e ela tinha planejado ajudar nos preparativos para a festa. Ela tinha até contado isso para todas as amigas dela, ou seja, ela estava bem. Ela tinha planos para encontrar com o pai, encontrar com a amiga, festa do irmão. Durante um almoço com a Phoebe, ainda voltando aqui um pouco no tempo, em 26 de novembro, a amiga dela mencionou que a Phoebe contou para ela que ela e o ente discutiram, que o ente era bastante controlador. Embora ela o amasse, ela sentia que não tinha voz nesse relacionamento. A amiga disse que se lembra dela ter falado para ela: você precisa colocar tudo na mesa e se você não vai ser capaz de concordar em algo, acho que talvez devesse terminar de uma vez. E ela disse que ela teria, sim, contemplado fazer isso e que ela tinha decidido que ela queria ir para a Índia. No dia 29 de novembro ainda, Phoebe discutiu com o Ant e ela foi ficar novamente na casa da tia dela. Então existem muitas evidências aqui provando que ela saía, voltava, alguma coisa era manipulada, que seja, voltava para ficar com ele, mas claramente dá para ver que ela queria ir embora. Ela não queria mais nada a ver
com ele. Mas ele sempre disse muito diferente para a família. Nossa, que imagina, eles viviam assim, um amor incrível, apaixonada, não existia nada dela viajar, mas não bate com as coisas que todos falaram. Uma moça chamada Vanessa, que era amiga do Ant, acabou conhecendo a Phoebe, porque a Phoebe morava com o Ant. A Vanessa disse para a família da Phoebe que ela percebeu que o Ant estava atuando. Ela disse que ela foi no apartamento ver como ele estava e ficou várias horas lá com ele. E ele estava normal, mas bastava alguma visita chegar, ele começava a chorar. Disse que quando ele estava só, ele estava checando o Facebook, conversando, mas alguém chegava, ele chorava demais e ela achou que aquilo ali estava um pouco teatral. A família da Phoebe foi no apartamento doente para conversar com ele, para saber como fariam com o corpo da filha. E, além do mais, eles estavam morando juntos há bastante tempo e saber como é que ele estava. Os pais doentes estavam lá, foram falar com ele no quarto, voltaram e disseram que ele não poderia vê-los. É isso mesmo, porque ele estava muito abalado. A Natália disse numa entrevista que ela pensou naquele momento: eu que dei à luz a Phoebe. Ela esteve na minha vida por 24 anos. Eu estou destruída emocionalmente, mas eu estou aqui para saber como você está. Tipo assim, como que não passou pela cabeça dele um pingo de empatia em falar, nossa, deixa eu ir lá, né? Dar um abraço, confortar. Aí naquele momento, quando os pais dele estavam falando com ela, saiu de dentro do quarto um médico. Esse médico disse a reação dele não é normal. Os pais dela foram embora e no dia seguinte os pais doentes, eles pediram que eles fossem novamente ao apartamento para tratar das coisas. Diz que o Ant estava no sofá com os pais, abraçados com ele. Ele não olhou sequer no rosto dela uma única vez. O Ant disse para a família dela, eu acho que nós devemos fazer 2 serviços, você faz na sua casa e eu faço aqui na minha casa. E tinha lá, gente, uma pessoa que cuidava de eventos. E essa pessoa começou, olha, mas tem que ser um lugar bonito, muito lindo, com uma música maravilhosa, muitas flores, talvez na beira da praia. A Natália ficou horrorizada. O que é isso? É um show? Estão querendo fazer o quê com a minha filha? E ela acabou prestando as homenagens finais na própria casa dela. O Ant telefonou para um restaurante tailandês onde a Phoebe e o pai iriam jantar naquela noite. E ele fez um pedido de comida para entregar no apartamento dele. Tinha vidro lá quebrado no chão, saiu no computador. E o incrível é que ele não limpou. Ele era tão obcecado por limpeza, como que ele não teria limpado tudo aquilo antes do rapaz trazer a comida? Aí esse rapaz chegou para fazer a entrega, disse assim para ele: ai, desculpa pela demora, mas é que tem várias pessoas lá embaixo, né? A polícia lá, foi difícil de eu subir aqui. Aí, sem mais nem menos, ele vira pro rapaz e disse assim: a minha namorada não está por aqui. Será que aconteceu algo com ela? Ele achou aquilo estranho. Ele não, a polícia achou isso estranho. Mas peraí, você tá jantando, pediu comida tailandesa, tal. Só porque o rapaz disse que, tem um monte de policiais lá embaixo, aí você já fala, nossa, ela não está aqui no apartamento. Será que foi alguma coisa com ela? Eu acho que ali já estava acontecendo alguma coisa, né? E outra coisa, um investigador, ele disse que o Ant estava chorando, mas ele observou que nenhuma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele disse que o Ant estava fungando, mas não havia sinais de muco saindo do seu nariz. Seus olhos não estavam inchados ou vermelhos e o seu rosto parecia normal. O detetive O'Brien disse que o Ant estava rindo nervosamente. E o Ant ofereceu-se para digitar a sua própria declaração, que seria mais rápido se ele digitasse. Mas, gente, pensa bem, é a polícia que está na sua casa, lavrando lá um papel. Você não vai dizer assim para eles, peraí, deixa que eu digito aqui, que eu digito mais rápido do que você. Muitas coisas começaram a acontecer naqueles dias e que chamou muita atenção da família dela, dos amigos dela. Tentaram em contato com ele não quis nem saber. Uma amiga do Ant disse que ela estava com ele no Facebook, checando os e-mails de trabalho, e que mais de 100 pessoas naquela semana chegavam e saíam do apartamento nos primeiros dias, os amigos dele. Antes ele estava no computador, surfando pela internet. O povo chegava
ele se jogava no sofá em posição fetal, segurando uma almofada. Ela disse que de segunda ou terça-feira ela havia ficado no apartamento lá com ele para ver como é que ele estava e que ele estava dessa forma, fazendo esse teatro incrível. Na corte foram apresentados todos os erros cometidos pela polícia. Eles chegaram às 7 da noite no prédio e logo em seguida a polícia não fechou o apartamento doente como cena do crime. Eles teriam que ter feito isso imediatamente. Só foi feito quase 2 horas depois e nesse inteirinho várias pessoas, amigos, familiares já tinham entrado e saído do apartamento várias vezes. A polícia não entrevistou pessoas que moravam no prédio, especialmente no andar onde a Phoebe morava. A compactadora de lixo continuou funcionando até as 9 da noite. A polícia não tinha mandado parar imediatamente para saber o ocorrido com a Phoebe. Não foi feito exame de DNA do sangue encontrado na porta e nem nos 2 outros copos que estavam na sala. Não recolheram as fitas gravadas no prédio, apesar do administrador do prédio dizer que as fitas são gravadas uma em cima das outras. Então, que se eles quisessem, eles teriam que recolher logo. Então, quando eles foram buscar dias após, as gravações já tinham sido deletadas automaticamente. Eles não fecharam a entrada dos carros pela garagem, o que poderia ter sido feito imediatamente. Ela caiu no térreo. Se o térreo tivesse sido fechado e a pessoa estivesse lá dentro, se alguém fez isso, eles talvez poderiam encontrar essa pessoa. A polícia não tirou os sinais vitais dela. Quando foi questionado ao policial por que ele não checou os sinais vitais dela, ele disse: eu sou policial há 38 anos e eu sei que quando alguém não está mais vivo apenas olhando. Nenhum médico assume que uma pessoa perdeu a vida olhando para a cara da pessoa. E muitos erros foram feitos. A conclusão final da polícia é que foi um acidente e a família luta até a data de hoje para que seja feitas novas investigações. Os anos se passaram, o ente estava namorando uma jovem modelo agora, de 25 anos, chamada Bailey Schneider. Pasmem, essa jovem foi também encontrada sem vida no apartamento dela em 2018. Ela tinha tirado a vida dela, segundo a polícia também. Eu penso comigo, qual a chance de uma pessoa ter a primeira namorada, metade da idade dele, perdeu a própria vida, ou foi acidente, e a segunda também? O rapaz tem que ser muito azarado, né, gente, para ter 2. Faça-me o favor. Eu vivo aqui num país democrático, então eu vou falar o que eu penso. Eu acho que esse rapaz tirou a vida dela. Pronto, falei, é isso mesmo, é o que eu acho. Agora, gente, para finalizar aqui, sabe uma coisa mais chocante? A irmã do ente, ela postou no Facebook dela em 2016, 6 anos após a Phoebe ter pedido a vida, ela colocou assim: em memória, acabei de descobrir minha foto favorita da bela Phoebe. Estou com saudade de você, querida. Você era uma florzinha frágil que ninguém regava. Você e sua família foram decepcionados pelo sistema judiciário e por aqueles que o representam. Só espero que um dia a verdade venha à tona para que eles tenham um pouco de paz. Até a irmã dele acha que ela não perdeu a vida por um acidente. Bom, é isso, gente. A história de hoje, eu não sei se vocês conheciam. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu com essa moça? Foi um acidente? Tirou a própria vida? Alguém tirou? E pelo que vocês viram, pelos vídeos, pelas fotos, vocês acreditam que uma pessoa conseguiria entrar ali dentro? Porque os testes provaram que não. Gostaria que vocês deixassem aqui o like aqui pro YouTube, recomendar esse vídeo para outras pessoas. E eu vejo vocês aqui em breve. Bye!